Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Estamos iniciando mais um CCS Mulher e hoje estamos aqui, gente, com uma convidada muito especial. Mas antes eu vou falar para vocês que eu tô aqui hoje do lado da Cris. Olá, que é a Gabriel. nossa maravilhosa, né, que tá sempre aqui com a gente. E também, gente, com a Geisa. Ai, mais uma vez, muito obrigada. Lindíssima, como sempre. Que delícia sempre participar. E hoje estamos aqui, gente, com a Elaine Medeiros. Ela, gente, que é secretária municipal de assistência social de Nova Iguaçu. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, estou muito feliz de participar aqui com vocês. Uma honra para mim poder estar nesse momento aqui debatendo um pouco sobre o trabalho da mulher. Ai, que bom, prazer é nosso. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. E para iniciarmos, né, eu gostaria que você se definisse, falasse um pouco. Quem é a Elaine Medeiros? Elaine Medeiros é uma mulher de 51 anos, moradora da Baixada Fluminense, que começou a carreira profissional muito cedo, né? Eu comecei ainda na minha adolescência e hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Muito bom. Você é de Nova Iguaçu mesmo, né? Sou de Nova Iguaçu mesmo. Essa tua trajetória sempre tem, né? Aquela pessoa que nos inspira. Quem foi? Eu tive uma inspiração muito grande no início da minha carreira, porque eu venho de uma origem muito humilde, né? Eu venho de uma família pobre, de periferia. E quando eu começo a trabalhar no poder público, eu tive duas pessoas que me inspiraram muito. Uma era uma engenheira que me convidou para um trabalho de pesquisa, que é a Gisele Dornelles, uma pessoa que eu tenho muita admiração. E outra era uma assistente social que trabalhava no setor que eu trabalhava, que era a Olindina, que hoje é uma pessoa aposentada. Então, elas inspiraram muito o início da minha carreira, da minha profissão. Foi ali que eu comecei a entender onde eu queria chegar. Porque a minha primeira formação é em contabilidade, né? Então, eu saio da área, né, de números, da área financeira para a área de humanas, né? Então, isso faz total diferença para mim na minha trajetória profissional. Muito bom. E aí você pode atribuir que essa mudança foi por causa da atmosfera que essas pessoas te passaram? Ah, foi, total. Né? O trabalho que eles desenvolviam, que elas desenvolviam na época, né, era um trabalho muito voltado às pessoas, muito voltado às ações humanitárias. E isso me trouxe, né, assim, isso me trouxe um olhar diferenciado do ser humano, do outro, né, o olhar de poder entender um pouco as dificuldades das pessoas, os preconceitos, olhar o outro de fato com um olhar humanizado. Então, isso foi me inspirando e foi onde eu cheguei. Então, você pode dizer que essa foi a premissa do seu desejo para seguir nessa profissão. Essa foi a minha premissa. E mais do que um olhar, né, pelo que eu vejo, assim, é poder fazer efetivamente alguma coisa para que as coisas mudem. É exatamente isso. Hoje, como gestora da assistência social em Nova Iguaçu, né, a oportunidade que eu tive desde 2017, eu assumo essa função, apesar de assistente social, trabalhar lá na secretaria, me traz esse diferencial, né? Poder hoje gerir uma política enquanto mulher, né? Gerir uma política pública, fazer a diferença na vida das pessoas, transformar a vida de mulheres, porque o nosso maior público é mulher. Então, poder transformar a vida dessas mulheres, para mim, é muito significativo. Sobretudo as mulheres em situação de violência, que é um público que a gente trabalha. Então, quando você vê uma mulher, você tira ela daquela situação de violência, empodera esta mulher e ela transforma a vida dela, isso não tem preço. É gratificante. Você falou de raízes, né? O que você lembra, assim, da sua infância que te marcou? Eu tive uma infância muito humilde, né? Muito, muito pobre, né? Eu venho de uma família de um marceneiro e de uma dona de casa. E aí, assim, o que me marca muito, e hoje eu vejo isso na realidade das famílias que a gente atende, a gente não tinha brinquedo,
né? A gente não tinha com que se divertir, a gente não tinha lazer, não tinha cultura, não tinha acesso aos serviços públicos, então não tinha acesso a saneamento básico, não tinha acesso ao básico para a sobrevivência humana, né? Sim. Então, era com muita dificuldade que meu pai colocava uma comida na mesa, minha mãe, com as suas habilidades mesmo, contribuía, né, com a renda da casa. Então, isso me traz hoje, quando eu olho e cuido de uma família, trato e transformo a vida de uma família, eu me recordo dessa minha infância, daquilo que eu não tive e que hoje eu posso proporcionar às pessoas a ter. Virou uma bandeira, né? Virou minha bandeira, minha bandeira de luta. Muito bom. Você tem mulheres que te acompanham nesse trabalho também, profissionalmente? Tenho. Porque hoje isso faz toda a diferença, toda a né? diferença. Equipe feminina. Eu posso dizer para você que hoje a minha equipe de trabalho, eu tenho mais ou menos 80% é mulher. 80% quem trabalha comigo é mulher. Então, isso também para mim faz toda a diferença. O meu corpo de gestão é basicamente formado por mulheres, né? Minha assessoria é de mulher, minha chefia de gabinete é de mulher. Então, as minhas subsecretárias mulheres, eu só tenho um homem subsecretário. Então, assim, faz toda a diferença você tratar. E outra coisa também que modifica isso é que hoje, quando você cuida de uma mulher também, e o nosso maior público é esse, quando você cuida de uma mulher, você está no seu lugar de fala. Né? Então, você fala com outra mulher, então você sabe do que ela está falando para você. Eu ia falar sobre isso. Então, é um lugar completamente completamente diferente. diferente. É uma identificação. Novo, é uma né? identificação. E novo, porque o poder público, historicamente, sempre teve na mão dos homens, né? Exatamente. Isso, assim, a gente sabe que historicamente a mulher tem essa trajetória de conquista, né, ao longo dos anos, né? A gente comemorou pouco tempo atrás, né, Dia Internacional da Mulher, Dia Nacional da Mulher, Dia de Luta do Enfrentamento ao Combate à Violência. Então, a gente vem nessas agendas que são agendas políticas para nós. Então, a mulher, ela para chegar onde ela chegou hoje, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui numa mesa super privilegiada. Sim, né? A gente tem um homem e 3 mulheres. Então, isso não é comum nos espaços. Né? A gente vê espaços ainda de poderes, como no espaço legislativo, poucas mulheres, no executivo, poucas mulheres. Baixa representatividade. Baixa representatividade. E isso se reverbera no mercado de trabalho. Sim. E até porque você, hoje, numa disputa, numa vaga de trabalho, se você disputa com um homem, ele ainda tem um privilégio maior do que a gente, ele é mais considerado do que a gente. O salário dele é maior. O salário dele é maior. Então, tem isso ainda. As oportunidades de crescimento vêm primeiro para eles. As oportunidades é primeiro para ele. Tem profissões que você vê que, na sua maioria, ela é masculinizada, ela tem o homem ali na maioria. Então, a gente ainda tem essas disputas. E a mulher ainda enfrenta dupla jornada, né? Que ainda tem que cuidar da dupla, casa, tripla. Todas as jornadas. Todas as jornadas a gente tem. Né? Então, assim, para nós, isso estar hoje em determinadas posições é muito gratificante. E isso assim, para outra mulher também, quando você pode dizer para ela isso, você diz para outra mulher, olha, você pode chegar onde eu cheguei, porque é possível, né? Eu, por exemplo, posso dizer isso para outras mulheres, né? Eu venho de um lugar que jamais imaginaria chegar onde cheguei. Sim. Eu não tinha perspectiva de estudo, eu não tinha perspectiva de trabalho, não tinha perspectiva de nada. Né? Então, quando a gente começa a entender que é possível, que alguém te dá a mão, que você vai ganhando força e você vai conquistando esses espaços, você consegue dizer para outra assim, você também consegue. Você também chega lá. Queria saber, então, você está falando da sua jornada, assim, um momento que foi um divisor de águas assim, na sua jornada. Olha, eu tive vários divisores de água, né? Para tomar decisões, né, na minha vida. E uma delas foi quando eu fui convidada a assumir este cargo, né, esta função.
Eu não conseguia me ver nesta posição. Isso que eu ia perguntar, algum dia você se imaginou não, chegar não onde chegou? imaginava. Até por esse motivo, porque a gente, você tem o sentimento de inferioridade, de achar que você não é capaz de assumir determinados locais. Que vão sendo embutidos ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. É uma crença, né? É uma crença, é algo que as pessoas... É uma cultura que você não tem capacidade, você não vai conseguir. Não é suficiente. Não é suficiente. E aí eu acho que isso foi um grande divisor de águas para mim. Quando eu me percebo numa oportunidade de ocupar um lugar que era extremamente desejado por muitos, inclusive por homens. E aí eu ganho esta oportunidade de assumir a gestão de uma política pública. E ali, para mim, foi assim fundamental para chegar também onde eu cheguei. Na verdade, hoje. você ali, naquele momento, você validou aquilo que você, no fundo, já sabia que era sua competência. É verdade, é verdade. É uma validação. Independente de você ser mulher, né? Assim, não vou nem dizer independente, vou até mudar a fala. Justamente por você ser mulher. Porque fica tão humano, esse assistencialismo já nos é tão natural. Por que não uma mulher ocuparia esse lugar? A pergunta seria justamente o contrário. Exatamente. Mas e aí vem muito, não do meu lugar de mulher, mas vem muito da minha trajetória, que aí me remete à minha infância, de achar que, quem sou eu? Né? De onde eu vim? Será que eu posso ocupar esse lugar? Demais, né? Eu posso ocupar esse lugar? E aí, quando eu entendo assim, não, eu posso ocupar esse lugar. Chegou a minha vez, é a minha hora. Então, quando eu me coloco ali naquela posição, e aí as coisas vão acontecendo, e aí a gente vê que é possível você passar todas as barreiras. Tudo aquilo que te impedia de ocupar um espaço de poder, um espaço de disputa, e aí você chegar lá, aí você vê que de fato é possível. E como é que foi, Elane, conquistar. esses primeiros passos que você teve assim para mudar a sua vida, a sua carreira? Quais foram os primeiros passos que você tomou? Olha, foi estudar, né? Eu acho que isso também muda um pouco. Muda um pouco, não, acho que muda muito. Tudo, né? Muda tudo. Conhecimento né? é tudo. O conhecimento Muda é tudo, né? E aí eu já era formada, né? Eu já tinha minha formação em serviço social. E aí quando você assume uma posição de gestão, ela é totalmente diferente daquilo que você faz num atendimento técnico a uma família. Né? Então você agora é um gestor público, você agora vai lidar com orçamento, com financiamento, com dinheiro, com parcerias, você vai atrás você vai coordenar pessoas, gerir conflitos, você vai num outro... Muita estabilidade, né? Você vai numa outra vibe outra que você não tinha, né? Então, isso vai também trazendo para você novas perspectivas. Vai fazendo você chegar no entendimento que você precisa se qualificar. Então, foi naquele momento que eu falei assim, bom, eu preciso entender de gestão pública, eu preciso compreender de orçamento, preciso compreender de financiamento. E aí, o que isso me traz também? A minha primeira formação. Aí eu falo, para que me serviu uma formação que eu nunca exerci? Falei, agora ela me serve. Sim. Mas nada é à toa. Nada é à toa. Nada é à toa. O universo está sempre te preparando para o próximo passo de uma forma sutil. Né? Exatamente. E é isso que você falou. E aí o universo une essas possibilidades. Né? Eu falo, nossa, agora eu preciso da minha primeira profissão. Agora eu preciso entender como é que se faz uma conta, como é que se trata o dinheiro público, como é que a gente negocia, né, para que a gente tenha orçamento para trabalhar essa política. E aí você vai galgando esses espaços, você vai entendendo isso. E para isso você tem que se qualificar. Sim. Não adianta achar que isso cai do céu, que tem varinha mágica, que um documento só por si só ele vai falar. Então eu fui me especializar, né? Eu fui buscar, eu tenho várias especializações na área pública, fui me especializar aqui, fui para fora, né? Eu fui representar o Brasil numa boa prática que a gente teve no município. Eu fui representar o Brasil no Chile, porque a gente tem projetos voltados à população imigrante.
Então, a gente tem hoje um atendimento a 27 etnias em Nova Iguaçu. E aí eu fui representar o Brasil enquanto única representante do poder público do Brasil no Chile. Muito bom. E lá representei, falei da nossa experiência. São coisas que a gente não faz a menor ideia, porque isso não é divulgado. Não é Verdade, exatamente. é verdade. E por que não é divulgado? Pois é, isso é muito É por isso que a gente está falado. aqui. Exatamente, isso é muito pouco falado. Porque essas histórias incríveis, elas têm que estar em todos os cantos do mundo. Com certeza. E assim, eu fiquei muito honrada de ser chamada para falar sobre isso aqui, porque eu falei assim, gente, é uma oportunidade de dizer o que a gente faz, né? Sim. Em que espaço a gente tá, o que é possível alcançar, né? A gente está para além de falar de mim mesma, né? Mas eu também poder falar de outras, poder falar daquilo que é possível transformar a vida de outras pessoas. E aí eu fui falar disso também lá no Chile, né? Falar assim, por que o Brasil recebe, né, o povo imigrante? Porque a gente tem um poder constitucional para isso. Porque consegue. Exatamente. E porque a gente é humano. E porque tem a a gente expertise acolhedor. e tem um coração bom. E coração bom, exatamente. Então, assim, para você estar numa posição que hoje eu me encontro, primeira coisa é o que você falou. Primeira coisa é ter empatia pelo outro. Primeira coisa é ter amor pelo que faz. Se você não tiver isso, tem que gostar de gente. Tem que gostar de ser humano. Se você não gostar, você não tem condições de assumir uma função, um papel desse. Não tem condições. Teve algum momento que você pensou assim, acho que eu vou desistir? Trocentos momentos. Vários. Eu digo que, eu costumo dizer isso pra minha equipe, né? Todo dia eu falo assim, É sério acho que isso? eu não vou É hoje, sério não. isso? Gripaloei. Gripaloei é o que eu mais falo. Gripaloei, sempre eu falo isso. Eu acho que eu vou... Eu falo gripaloei no sábado. Nesse dia. E aí é exatamente isso. Às vezes... Várias vezes a gente sente isso, né? Primeiro que muitas vezes a gente se sente impotente, porque você não consegue tudo, você não tem vontade realmente de ir, porque são vários enfrentamentos, várias dificuldades, mas aí sempre tem algo que te motiva a sair e chegar lá. Ou, às vezes não, às vezes você vai realmente sem vontade. Todo dia um Golias diferente. Todo dia um Golias diferente. Mas você chega lá e algo acontece que você diz, poxa, não foi à toa que eu vim. E aí valida a sua jornada, né? Exatamente. Que é o que você tá fazendo, que é o mais bonito. E uma coisa assim que me veio aqui, e também coloca pra gente que certas coisas no poder público funcionam. Porque muitas vezes o que a gente vê? O que não está funcionando? Vão jogando o holofote... independente de quem esteja no poder, como a gestão acontece. Exatamente. Né? Que tem coisas que realmente funcionam e que a gente só não está sabendo. Exatamente. Porque só divulgam quando não está funcionando. Exatamente. E isso é uma crueldade com as pessoas que estão ali trabalhando. Exatamente. E aí isso foi muito interessante você falar sobre isso, porque a gente... É isso, né? A mídia, ela é usada da forma que para ela... Notícia ruim vende, né? E assim, exatamente. Que também mantém ela. Que para ela interessa, exatamente. Mas, assim, coisas boas acontecem, também coisas boas a mídia também divulga, né? Menos. Bem menos. Bem menos, né? Divulga. Mas a gente já teve grandes casos, assim, de sucesso que a mídia divulgou, de transformações de vida. Tem um caso que eu acho super interessante, que eu pude, assim, viver isso. Foi um caso que passou no Fantástico. A gente cuidou de um senhor em situação de rua durante 10 anos. Ele era uma pessoa com esquizofrenia e a gente cuidava dele o tempo inteiro e não conseguia arrancar dele nenhuma informação, a não ser um único nome que ele falava. Meu nome é Francisco. Era o que ele falava dele. E uma pessoa nova, ainda não era assim uma pessoa de extrema idade, né? Acho que o seu Francisco devia ter o quê? Uns 58 anos, 59 anos na época. Não me recordo muito bem. E aí um dia, uma psicóloga nossa fala assim, bom, eu vou fazer algumas tentativas hoje com o seu Francisco, como a gente sempre faz com todos eles. E ela pega ele e resolve ir à delegacia com ele. E ela chega na delegacia, ele tem uma outra postura quando ele entra na delegacia. E ela estranhou. Ela falou assim, nossa, ele mudou o comportamento dele. E aí, quando o inspetor de polícia chega diante dele, ele automaticamente
presta continência pro inspetor. E o inspetor muda também, porque já conhecia a gente, diz pra ele assim, me diz o seu nome. E ele diz o nome dele verdadeiro de nascimento. Naquele momento, 10 anos depois. Criou um gatilho nele. E aí ele diz assim, olha, então, você me diz o seu CPF? E ele diz o CPF dele. E aí a gente descobre aquele homem. Um homem que é de origem de São Luís do Maranhão. Nós conseguimos fazer contato com a família dele. E ele aparece na tela da polícia. Procurado pela família. Desaparecido. Desaparecido. 10 anos. Há 10 anos. E ele era um bombeiro militar reformado. Isso que deu um gatilho. Que teve uma esquizofrenia. Exatamente, porque era militar. Sim. E aí ele tinha uma esquizofrenia e aí a família procurava ele já há 10 anos. E aí quando a família vem buscá-lo... Meu Deus! A família vem, a gente traz a família vem buscá-lo de São Luís do Maranhão, Nova Iguaçu. Quando chega lá, ele não reconhece nem o irmão nem a mãe. E a mãe dele fala pra mim assim, algo muito interessante, eu jamais vou me esquecer daquilo. Eu falei assim, a gente tem que arrumar um jeito de agora ele dialogar com a família, né? E a mãe dele virou pra mim e falou assim, me arruma uma cadeira e um pente. E aí eu sentei ela sentou ele e começou a pentear o cabelo dele. Quando ela começou a pentear o cabelo dele, ele chamou ela de mãe. Outro gatilho. Ele falou, mãe. Aí, olha, foi assim algo muito emocionante para nós. Eu muito ia lhe perguntar se algo foi caso, muito emocionante. Eu acredito que tenha sido esse, né? Não, esse foi dois emocionantes, né? Nós temos vários casos que, assim, impactaram a nossa vida. Até hoje, assim, impacta a nossa vida, né? Ontem mesmo, eu estava em uma abordagem, né? E fui, né? Porque a gente está com um projeto novo sendo lançado. Já vocês vão ver aí na mídia, que esse vai para a mídia. E aí, eu esperando a equipe chegar, um rapaz veio na minha direção, um usuário de drogas. Ele veio à minha direção e falou assim, hoje eu encontrei uma pessoa que disse que eu encontraria alguém que me tiraria das ruas. E eu vi a senhora e eu acho que vai ser a senhora. E aí eu sentei com ele na praça, no chão da praça. E aí ele foi me contando a história. Um rapaz de 27 anos, perdeu os pais muito cedo, tá na rua há 16 anos, e ele queria uma oportunidade de sair de rua. Usuário de crack, numa vida super difícil, ameaçado de morte várias vezes. E aí eu dialogo ali com ele e ele fala, eu quero ir. Você quer ir mesmo? Quero. Isso acontece todos os dias conosco. Diz que quer ir, na hora de ir não vai. Mas ele queria, né? E ele queria. E aí eu só tive certeza de que ele quis de fato aquilo. Quando a minha equipe chega no acolhimento com ele, me manda a foto. Ele tá aqui, ele entrou com a gente, ele tá aqui, ele ficou. Nossa, são vários casos que a gente tem e que pra gente, assim, é isso que nos faz voltar no dia seguinte. É esse que aí que não vai gripar, né? Isso não vai gripar Loá por causa disso. Isso aí que a gente cura a gripe. Como eu assim, acho que todas as profissões elas acabam entrando nesse local, né? Que às vezes é muito mais do que um cargo, do que um status, do que aquilo que você recebe monetariamente, mas a diferença faz na vida da outra pessoa. Na vida do outro. Que isso não tem preço. Não tem preço. Como retribuição. Não tem preço, não tem preço. Muito bom. E dá palestras também, né? Dou várias palestras por aí, pelo mundo afora aí. Como é que é essas suas palestras? O que você fala para as pessoas? Geralmente as minhas temáticas são sempre escolhidas dentro das temáticas que a gente trabalha na política pública. Mas eu falo muito de violência doméstica, falo muito sobre a mulher. Tem muitos casos, né? Tem muito caso. E você está no lugar certo. E muitos casos velados, né? Porque hoje o maior tabu ainda da própria mulher ter coragem de denunciar. Né? A gente tem... É o medo, né? É o medo que ela tem. É uma causa que é multidisciplinar. Né? E ela é uma causa que ela não tem classe social.
Não tem classe social. Ela não tem sem classe dúvida. social. E vou lhe falar por Acontece em experiência de qualquer consultório. Às vezes até demora ela entender que ela está sendo abusada. Exata, ela não consegue Porque enxergar abuso não a é violência. só físico, Não, não não é é só físico. só Psicológico e ela também. não percebe. Não percebe. São, Isso demora. são várias vertentes da violência, né? E muitas vezes, quando a gente, às vezes, só num diálogo com uma mulher, ela percebe que ela está vivendo um tipo de violência e que ela não enxergava aquilo. E aí inicia-se todo o nosso trabalho, que é acabar com aquele ciclo de violência que E ela assim, vive. e é um trabalho muito delicado, de formiguinha, né? Porque você vai puxando e aquilo vai doendo. Você vai puxando, aquilo vai doendo. E a pessoa tende a realmente recalcar, negar, É a ou negação, fugir. Não, chega um determinado momento que você vai tratar um assunto que ela não vai conseguir, aí ela corre. Ela corre, ela desiste, mas na maioria dos casos, a mulher, ela tem uma dependência Dependência e muito emocional. emocional tão grande. É um ciclo, né? É um ciclo. Ela não quer sair dali. Ela, Ela acha não que é o con- lugar Na verdade, dela. ela não consegue. Ela não É, consegue não consegue. sair. Ela é o abusador, a relação é dupla, né? É dupla. É o abusador e o abusado. É. Sim. Ela não consegue É um se dependente do outro. Verdade. se enxergar fora daquele contexto, porque para ela sempre vai existir uma possibilidade de mudança. Ela acha que pode viver 10, 20, 30 anos com a pessoa que ela acha que aquela pessoa tem possibilidade de mudar. Né? Também entra um pouquinho do comodismo, né? Porque Sim, acaba sim. que ela se acomoda com aquilo Na ali. verdade, você se acostuma com se tudo. acostuma O ser humano é plástico. É. Né? Então, ele se habitua, inclusive, ao que é ruim. Sim. É. Exatamente. Fica ali porque, Igual o caso das pessoas de rua. Exatamente. Às vezes, na verdade, tem muita gente que quer sair, né? Não tem a oportunidade, tá ali gritando, querendo sair, mas tem aquilo que ele vai e volta, igual você falou, né? Exatamente. Que aí É, mais é o único difícil. ambiente que é conhecido, Sim. né? E é muito difícil você ir pro desconhecido, desconhecido, ele mesmo dá que medo. te traga uma possibilidade de melhora. Né? Sim. E aí, isso também, pra gente que atende essas mulheres, isso é muito significativo. Porque, e aí vou falar um pouco de mim, na pandemia, que foi um momento muito difícil para todos nós, mas pra gente, então, que estava ali na frente de batalha, né, era muito difícil. E eu sempre fui... Eu vivi uma juventude, não que eu não seja, né? Ainda vive. Eu vivi uma juventude que eu tinha vaidades, mas as minhas vaidades eram poucas para uma mulher, né? Eu não conseguia me enxergar da forma com que a gente quer que as mulheres se enxerguem, né? Que a gente Você não conseguia se padronizar. Não conseguia. E na pandemia acontece algo muito interessante comigo. Eu entro na menopausa precoce, né? Eu entro numa menopausa precoce. Eu sempre fui uma pessoa extremamente magra, sempre. E na pandemia eu chego a quase 90 quilos. Caramba. Na pandemia. Mas eu não me enxergava. E nem quem estava na minha volta. Porque eu fui ganhando peso, e todo mundo comigo, e todo mundo vendo, Todo mundo mas vendo o tempo todo, ninguém não dá pra percebendo, né, aquela mudança, né? E aí, quando eu consigo me enxergar, foi quando eu fui atendida por uma médica que virou para mim e falou assim... não, e eu fui procurá-la também porque eu falei assim, eu tô com muita falta de ar, né? E aí eu fui procurá-la, ela olhou para mim e falou assim, você está com obesidade e se você não tratar, você vai morrer. Nossa. E eu não tinha conseguido me olhar no espelho. E aí, quando eu chego em casa, que eu me olho no espelho, primeiro que eu percebi que eu era uma mulher que se olhava pouco no espelho. Sem dúvida. A ponto de você não perceber que isso aconteceu. Não conseguia perceber. E aí, quando eu começo a me olhar no espelho, aí eu comecei a achar... Aí eu comecei a me enxergar. Aí eu comecei a me ver. E aí eu começo a me cuidar. Né? E ali eu começo a me cuidar. E aí eu perdi 31,6 quilos, né? Eu sou uma mulher, gostaria até de ter uma foto para mostrar vocês, para vocês acharem se era eu, né? E aí, Não era.
E aí, quando eu perco aquilo tudo, né, e começo a minha transformação, começo a entender que era possível, né, que eu podia ter uma pele melhor, um cabelo melhor, né, e não estava falando só de dinheiro, de uma questão financeira, era de ter a minha vaidade. Sim. Né? Algo interno. Era de ter uma beleza só sua, né? Que eu não enxergava, que eu não queria enxergar, sabe? Que eu era bonita, que eu podia, sabe? O que eu precisava naquele momento não era uma questão financeira, era uma questão interna, era uma questão de vaidade mesmo, era uma questão minha que eu precisava me enxergar. E aí eu começo a me enxergar. E aí foi um processo muito interessante na minha vida, porque todo mundo que estava na minha volta começa a perceber isso. E aí, a partir de mim, eu também pude ver transformações na vida de muitas outras mulheres. Então, isso para mim também foi maravilhoso. Isso foi uma conquista, na verdade, uma né? grande conquista. Uma conquista sua. Minha. E o que você tem para falar pra gente de uma conquista profissional que te marcou? Você lembra de alguma coisa assim que foi bem marcante? Algo que você celebre? Olha, eu celebro tantas conquistas, porque claro que a gente tem muita derrota, né? Mas eu celebro muitas conquistas. Mas, para mim, eu acho que algo assim mais gratificante que eu tenho, eu acho que foi ver a transformação na vida das pessoas. Foi ver que é possível, através do trabalho profissional da gente, bem feito, qualificado, poder transformar a vida do ser humano, sabe? E eu faço isso no meu cotidiano, mas a gente fez isso na pandemia, quando a gente tomou a decisão de que as pessoas não tinham como vir a gente porque ela estava em isolamento, mas nós tínhamos como ir até ela. Então, nós começamos a ir até as pessoas, nós começamos a ofertar para as pessoas aquilo que elas precisavam naquele momento, e todas as pessoas. Porque a política pública que eu trabalho, apesar de ser estigmatizada de que ela é uma política para atender a pessoa pobre, em situação de vulnerabilidade, ela é uma política para todos. Ela é para acesso para quem dela necessitar. Tem determinados momentos, assim, defina o que é pobre e invulnerabilidade, né? Olha, a definição de pobreza... Porque existe uma coisa, uma pobreza na alma, uma pobreza alma, espiritual, no espírito, algo que é intangível, emocional. Que você não... Assim, a pessoa pode ter rios de dinheiro, mas está ali, ela continua sendo desnutrido, pobre mesmo. Ela continua sendo pobre em vários aspectos. Então, não é assim, qual é o critério? Não é questão financeira. Qual é o critério? Não é apenas dinheiro. Não é. Não é. A pobreza, ela está para além disso. Eu digo que a riqueza é um estado de espírito. É um estado de espírito, exatamente. É um estado de espírito. Né? Claro que o dinheiro faz a diferença na vida de muitas pessoas. O dinheiro compra o que é comprável. O que é comprável. Né? Mas ele não compra a tua felicidade, ele não compra a tua liberdade, ele não compra a tua autonomia, ele não compra a tua alegria, a tua felicidade. Ele não compra. Sim. O amor próprio. O amor próprio, exatamente. As tuas virtudes, ele não, as tuas virtudes, ele não compra. Né? Então, isso para nós é mais gratificante, porque poder olhar o outro e olhar o potencial que o outro tem, sem olhar isso. Então, eu digo isso para nossa equipe sempre. Você precisa olhar o outro sem criar o estereótipo. Olhar ele sem julgamento. Né, sem julgamento. Olhar uma alma como outra alma. Como outra alma. E ver nele potencial. Porque todo ser humano tem seu potencial. Claro. Né? Todo ser humano tem seu potencial. Então, eu acho que, para mim, o mais gratificante é poder saber que é possível transformar a vida de outros homens, de outras mulheres, de outras pessoas, e saber que que a gente ainda pode acreditar no ser humano. E saber que você fez parte dessa contribuição toda, né? E que eu fiz parte disso. Um belo ofício. E eu gostaria muito de saber que, assim, dessa história maravilhosa que você nos contou, qual o legado que você quer deixar? Eu quero deixar um legado na minha cidade, porque eu sou nascida lá, criada naquele lugar, eu moro lá, nunca abri mão de morar lá.
né, podendo morar em qualquer outro lugar, eu nunca abri mão de estar lá no meu lugar. E eu digo isso sempre. Eu quero poder deixar a minha cadeira e continuar andando na minha cidade, frequentando os espaços que a minha cidade tem, de cabeça erguida. Então, eu quero poder deixar um legado de um trabalho bem feito, de um trabalho ético, de um trabalho qualificado, de respeito ao próximo, de respeito às diversidades, de garantia dos direitos sociais, dos direitos humanos. Eu quero poder deixar esse legado na minha cidade, de saber que foi possível, através do nosso, passar pelos equipamentos e olhar, ali tem um pouco de mim, ali tem o meu esforço. Então, eu quero poder olhar isso, sabe? Então, é o legado que eu gostaria de deixar para quem trabalha comigo, né, e para quem mora na minha cidade, para quem vive lá. Saber que, que o meu trabalho pôde transformar um pouco a vida das pessoas. Muito bom. Maravilhoso. Eu gostaria muito, né? Foi uma conversa tão maravilhosa, muito gratificante, né? De saber que pessoas do seu quilate se satisfazem de fazer a contribuição na alma de uma pessoa, né? Eu acho que é de dentro que se transforma verdadeiramente. E olha, aquela câmera aqui. Tô nessa. É isso. E o que você poderia falar, aconselhar, deixar como recado para quem está nos assistindo? Bom, eu quero primeiro deixar um recado para as mulheres. Dizer para você, mulher, tudo é possível. E lugar de mulher é onde ela quiser. Onde você quiser, você pode chegar. Você tem condições de chegar. Eu cheguei, você também pode. E dizer assim que viver é muito bom, a vida é muito boa. Curta todo momento, aproveita todo momento que você tem. Viva a vida, porque ela é passageira. Isso vai acabar. E se você não aproveitar, se você ficar remoendo a vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, meu recado para você hoje é: viva, viva e aproveita a vida. Muito bom. Maravilhoso. Eu quero te parabenizar muito. Obrigada. Muito emocionante o teu relato. Isso tudo que você transforma as pessoas, porque essa coisa do assistencialismo é para além de toda essa documentação. É um desenvolvimento e um resgate da dignidade das pessoas. E para isso tem que ter um coração muito nobre. Muito obrigada. Meus parabéns para você. Obrigada mesmo. Muito bom. Bom, gente, olha, quero falar para vocês que vão assistir esse programa, tá? Para vocês não deixarem de compartilhar, de ativar o sininho, de curtir, né? E também de comentar, porque a gente sempre fala que a gente ama... Que a gente quer a gente quer ver o comentário de vocês. Tenho certeza que a entrevista da Elaine vai dar bastante comentários positivos, né? Principalmente para as mulheres que precisam realmente ouvir. Né, aqui o nosso programa fala exatamente de tudo isso que você traz pra gente, que é essa força, que é essa igualdade que as mulheres precisam, né? Por isso o nosso programa ele é voltado pro público feminino, né? E acho que assim, você tá, acho que mais do que de parabéns em tudo que você tá fazendo. Obrigada. Foi Mulheres uma inspiradoras. Nossa, uma honra ter você aqui. Você tem uma energia incrível. Muito tá? obrigada. Muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês, de poder estar nesse espaço aqui, de poder contar minha história um pouquinho, minha trajetória. Para mim é um orgulho. Quer deixar seu Instagram, Elaine, pra gente, pessoal te seguir também? Meu Instagram é Elaine Medeiros F, fácil de achar. Minha Sigam carinha lá, mesma Elaine. lá, facinho de achar. Tá? Você é a representação que uma mulher pode ser doce e forte ao mesmo tempo. Verdade, Com certeza, muito bom. com certeza. Exatamente. Com certeza. Muito bom. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o CCS Mulher, tá? E até o próximo programa.